Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical para jovens. Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, nós não tivemos como finalizar o nosso trimestre passado devido à epidemia do coronavírus, mas eu convido você a fazer a leitura das nossas lições que ficaram faltando, para que você não perca o conteúdo, embora ele tenha sido tratado bem durante todo o trimestre, mas é uma oportunidade a mais de você aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, te convido a fazer essa leitura em sua casa mesmo, e para que você tenha mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Bom, nós iniciamos então esse novo trimestre, um trimestre agora falando especialmente sobre o livro de Josué. Aqui está a revista Tempo de Conquistas, e nós estaremos tratando um pouco esse trimestre sobre o livro de José. Faço aqui um desafio para que todos nós, possamos ler o livro de José durante esse trimestre, de repente mais de uma vez, ou se você conseguir só uma vez também, já será também de grande valia. Aproveita aqui para, nesse momento que nós estamos passando dessa crise do coronavírus, de relembrar mais uma vez a você de ficar em casa o máximo possível, de orar pelas nossas autoridades, pelo nosso país, pelo mundo todo. É algo muito novo a qual nós estamos passando, mas nós sabemos que nada foge do controle de Deus. Então, quero te convidar a separar um tempo, orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso país, para que possamos, em breve, sair dessa crise, mas termos também alguns cuidados agora nesse momento. Então, fique em casa, se tiver que sair por algum motivo, que você saia, faça o que tiver que fazer rápido e retorne para a sua casa. É um momento agora de prevenção, sempre lavando as mãos, se possível álcool em gel, e assim nós vamos seguindo, nos protegendo a nossa família, cuidando do nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo. Então não se esqueça disso. Bom, dando início então aqui ao nosso pequeno estudo, vou fazer uma síntese, um pequeno resumo da nossa lição. Você, se quiser aprofundar mais, se quiser ler a lição completa, você que já tem ela física na sua casa pode estar acompanhando, e você que não tem essa revista, ela é sempre gratuita, disponível na internet, você consegue achar o texto integral dela. Então é só você procurar lá, lição de jovens, CPAD, lição número tal. Nós hoje vamos falar da lição número 1, que aí você vai encontrar essa lição disponível de forma gratuita para que você possa estudar também e aprofundar os seus conhecimentos. Bom, seguindo então a nossa primeira lição, o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Como eu já adiantei, esse trimestre todo nós iremos tratar sobre o livro de Josué. O texto bíblico da nossa lição, ele se encontra, toda a leitura bíblica, está em Josué, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 6. E então nós vamos entender um pouco sobre esse livro, sobre a vida de Josué, sobre esse jovem que o Senhor levantou ali, que teve um futuro brilhante porque resolveu ser temente a Deus. E aqui fica já a ressalva para que nós jovens possamos buscar a direção de Deus e possamos sempre estar prontos a atender Ele, a seguir os seus mandamentos, e assim, com certeza, nós teremos um futuro brilhante, sempre priorizando as coisas de Deus, assim como Josué fez. E esse então é o nosso convite, o nosso intuito aqui é de relembrar isso, do nosso exemplo. Assim como Josué, nós temos outros vários ótimos exemplos, mas especialmente falando de Josué, um jovem que foi temente a Deus e que cumpriu o seu propósito aqui, que nós assim possamos ser os nossos novos Josués, cada um na sua vida, cada um na sua área, mas cumprindo e buscando o direcionamento da parte de Deus para cada um de nós. Bom, dando início então aqui à nossa lição,
uma rápida introdução só para que a gente possa se situar, né, com relação ao livro de Josué, sobre o próprio Josué mesmo. Moisés ele libertou o povo do Egito ali da escravidão, e o povo sai ali com Moisés liderando, né, aquele povo, e Moisés os guiou até o Mar Vermelho. Chegando ali acontece o grande milagre, onde que acontece aquela travessia. E ali então o Senhor começa a guiar o povo ali pelo deserto rumo à terra prometida. Lembrando que ela vai ser uma viagem rápida, porém com a desobediência do povo, essa viagem levou cerca de 40 anos para que o povo conseguisse então chegar até a terra prometida. Porém, toda aquela geração ali que saiu com Moisés enquanto líder, já era uma geração adulta e que muitos ali já morreram. Porém, diferentemente de outros povos, os hebreus eles não sucumbiram, porque Deus tinha um propósito. Deus já tinha feito uma promessa de que daquela geração, daquela linhagem iria sair o Salvador do mundo. Então o Senhor tinha um propósito já específico para aquele povo. Então Deus levanta uma segunda geração. Essa geração ela viu os grandes milagres de Deus, ela também viu a rebeldia dos seus pais, dos seus avós ali durante aquela travessia ali, aquela caminhada que eles fizeram, viram as desobediências do povo. E o tempo foi passando e daqui a pouco Moisés morre, Arão morre, Miriam morre, aquela geração morre. Então Deus levanta alguém para poder substituir Moisés ali como novo líder do povo, para que aquele povo não ficasse desamparado e também para que o propósito de Deus pudesse se cumprir ali por meio daquele povo que foi escolhido ali para ser libertado. E então Deus levanta Josué para conduzir, ser o novo condutor, o novo líder daquele povo ali. Então, o livro de Josué, fazendo uma visão panorâmica para a gente, agora que a gente já passou por esse momento de entender qual era esse período que aqueles irmãos estavam passando por ali, agora nós vamos falar um pouco sobre o livro de Josué. Qual que é a visão panorâmica desse livro? Bom, Josué ele é o primeiro dos livros históricos da Bíblia Sagrada. É o primeiro ali que vai relatar a história, contar algo bem prático e bem contando histórias mesmo, fazendo uma narrativa sobre fatos que aconteceram com o povo de Deus. E então, esse livro, segundo vários os estudiosos, ele começou a ser escrito ali por volta do ano de 1400 antes de Cristo. Essa data, 1400, é uma data aproximada depois da destruição da cidade de Jericó. E o livro de Josué, ele continua então narrando a história dos hebreus que após a peregrinação, né, que eles ficaram ali 40 anos andando ali em meio ao deserto, essa peregrinação foi escrita no livro de Números, e o livro de Josué vem para dar uma sequência e apresenta alguns aspectos bem parecidos, bem similares ali, e nos traz lições importantíssimas e indispensáveis a uma vida cristã saudável, com os princípios espirituais que foram escritos ali naquele livro, os eventos também que aconteceram, os grandes eventos, os grandes milagres que aconteceram ali, também as grandes desobediências que servem de ensinamento, que servem de admoestação, de controle mesmo, para que a gente possa não cometer os mesmos erros, né? Algo que nos confronta, que nos corrige e também que nos traz um conforto para os cidadãos, para os cristãos, não somente ali daquele tempo, mas que vivem para sempre na direção de Deus, sabendo que Ele cuida do seu povo. Bom, falando agora sobre Canaã, sobre a terra prometida. Era uma promessa de Deus que o povo iria sair ali do Egito, iria
caminhar e queria chegar à Terra Prometida. Como eu já disse, era para ser uma viagem muito simples, mas devido à desobediência do povo, ali, essa viagem durou cerca de 40 anos. E o povo ficou andando ali e a terra que Deus havia preparado para eles, a Canaã, a terra prometida, ela era uma faixa muito estreita de terra ali no Oriente Médio. Não era nada com a dimensão continental, não era nada tão grandioso assim. Embora Deus poderia ter prometido sim um grande país, uma grande terra, mas ele não quis prometer que aquele povo iria conquistar o mundo, mas ele fez com que ele deu exatamente aquilo que era necessário para o povo fazer a diferença. Então, trazendo isso para as nossas vidas, não espere a chegar às grandes coisas. Pode ser que cheguem sim, mas mesmo se não chegar, faça a diferença no local ao qual você está inserido. Seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja na sua família, faça a diferença. É isso que Deus quer de todos nós, que nós possamos entender e fazer a diferença no meio a qual nós estamos inseridos. Claro, nós almejamos chegar em lugares grandes e, se Deus nos permitir, lá nós estaremos e iremos fazer a diferença também. Mas é necessário que agora, enquanto nós não estamos, nós também possamos fazer a diferença agora, onde quer que nós estamos. Esse sempre é o propósito de Deus. Por isso, então, ao longo da história, Israel ali, ele nunca se teve um destaque muito grande como um povo conquistador, com um povo que conquistava muitas coisas, que era um destaque muito grande comparado às outras nações. Não, os hebreus eles sempre buscaram e até hoje buscam, né, somente pela herança prometida por Deus. Apenas isso. Não é algo mais, não é algo menos, é aquilo que é necessário, aquilo que foi prometido pelo Senhor. Então, também passada essa parte, entendendo um pouco de como era a Canaã, de qual era o propósito ali, a gente passa a entender os propósitos, a divisão do livro e o valor desse livro de Josué para a nossa vida. Bom, o propósito inicial do livro de Josué, ele é um marco, né? Primeiramente, relembrando disso, que ele é um marco na história dos hebreus, no cuidado com que Deus teve ali com o seu povo. E agora, após essa travessia e o povo vislumbra ali a terra prometida, parece que o povo está mais cheio de fé, mais cheio de esperança, mais unido, com forças revigoradas. Né? Então, Josué, que é o escritor desse livro, ele tem como objetivo, nesse livro, apresentar um pouco do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, da devoção do povo, da obediência daquele povo ali, assim como também das desobediências, né? Das falhas, dos erros. Josué também ele elenca ali nesse livro as campanhas militares para poder conquistar a terra que Deus havia prometido, e também mostra toda a caminhada ministerial de Josué, que, como eu já disse, é um exemplo para todos nós, e esse livro trata um pouco disso, das muitas batalhas que ele à frente do seu povo ali liderou, das condições que a terra estava, não somente dessa terra que foi prometida por Deus, mas também da divisão de tribos e toda aquela organização interna ali após chegar à terra prometida. Então, o propósito desse livro são vários, e aí são palavras inspiradoras para todos nós, palavras que vão falar de conquistas, de batalhas vencidas, sim, mas também que vai apontar os erros, que vai nos confrontar, que vai tocar nossa ferida no momento em que nós precisamos melhorar de algo, mostrar quando nós obedecemos a Deus, mas também quando não obedecemos e as consequências disso. Então não é diferente, os hebreus ali não são um povo diferente de todos nós. Nós temos as nossas falhas, tem hora que nós obedecemos e conseguimos agradar muito a Cristo, mas tem hora que a gente também não consegue, a gente não obedece ali muito bem, não segue
os mandamentos, a ordenação de Cristo. Então é um livro bem verdadeiro, que mostra ali toda a trajetória daquele povo, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, e também sobre Josué. Ele não esconde seus erros, não, ele apresenta ali os erros também naquele livro, e isso é muito bom, porque quando você está tendo alguém como referencial, alguém como exemplo, que mostra que erra ali, que tem altos e baixos, e isso nos faz ser fortes. Onde a pessoa caiu, onde a pessoa errou, nós agora temos a oportunidade de não falhar, de não cair ali na mesma circunstância que a pessoa. Então, onde ela foi fraca, você pode ser forte. Onde ela perdeu, você pode ganhar. Então, esses ensinamentos são muito valiosos para todos nós. Bom, falando agora sobre um pouco sobre a divisão, né, do livro de Josué, esse livro ele traz uma narrativa, como eu já disse, de fatos, e ele tem uma divisão interna ali muito simples e de fácil entendimento. Se a gente pudesse ali separar os elementos, as fases desse livro, nós poderíamos ali separar em tópicos a preparação para a conquista da terra prometida. E essa preparação envolve a preparação do povo e também a preparação da estratégia. Depois, a conquista efetiva dessa terra. Ali vem o estabelecimento das primeiras cidades, da relação com os outros povos que haviam ali próximo àquela terra. Depois nós temos a divisão da terra. A porção de terra para cada tribo, a divisão tribal. Nós temos também as instruções especiais para as cidades com relação ao refúgio, as orientações para os levitas e as orientações especificamente para cada tribo ali ao lado leste do Rio Jordão. Também nesse livro tem uma outra fase, que é a mensagem final de Josué, que vem falando sobre as últimas palavras ali, a renovação da aliança para com Deus. E claro que a gente não pode esquecer nessas fases, nessas divisões internas do livro de Josué, é que ele apresenta, né, o chamado de Josué, o início do ministério dele e também o seu falecimento. O livro começa falando sobre o chamado dele e finaliza ali falando um pouco sobre o falecimento de Josué. Então, essa parte do chamado, até um pouco antes da morte dele, foi escrito pelo próprio Josué, e ali o falecimento, alguém completou essas informações e finalizou ali aquele livro. Então essa é a divisão interna, algo bem fácil, uma história bem narrada, bem construída, com elementos que podem ser muito bem divididos para uma fácil compreensão e uma lógica, uma linha do tempo ali muito tranquila de ser compreendida. Bom, a gente pode falar também um pouco sobre o valor desse livro, né, de Josué. Como eu já disse, ele tem um valor histórico muito grande, né? É o primeiro livro histórico da palavra de Deus. E ele também, como eu bem disse antes, Josué faz questão ali de não omitir os seus erros. Ele mostra ali os seus erros, mostra seus acertos também, mostra as escolhas que o povo fizeram certas, as escolhas também muito equivocadas, mas mostra sobretudo que Deus nunca perde o controle da história. E isso é uma palavra muito atual em tempos de epidemia. Alguém começa a dizer, mas será que Deus nos esqueceu? Será que Deus perdeu o controle? Não. Deus nada foge do controle de Deus. Ele não perde o controle de nada das nossas vidas. Então, tudo isso que está passando é tudo permissão de Deus. Nem sempre tudo que acontece é da vontade de Deus, mas sim sempre é pela permissão de Deus. Então, nada foge do controle, nada está acontecendo e Deus não está dormindo, Deus não intervém porque Ele quer, não. Nada foge do controle de Deus. E Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas.
Então, assim como foi com Josué, com o povo ali, com os hebreus, assim também é conosco, passando por essa epidemia, pelas grandes lutas diárias que cada um de nós temos e cada um de nós passamos, nada foge do controle de Deus. Então é bom que nós possamos entender ali que o livro de Josué também nos remete isso, uma mensagem muito atual. Também mostra ali algumas particularidades desse livro que podem ser usados para o nosso devocional, para a nossa reflexão do nosso relacionamento com Deus, se nós estamos obedecendo os seus mandamentos, se nós estamos honrando a Ele, se não estamos desagradando e fazendo aquilo que Ele não quer que nós façamos também, é algo que nos confronta e que nos faz refletir sobre como vai esse relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Ele. E mostra também, além disso, mais um apontamento sobre o valor desse livro, que o Senhor continua cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia e que Ele cumpre integralmente a sua promessa. É algo também que deve ser registrado, por mais que o povo errou ali, por mais que o povo desobedeceu, e por mais que o Senhor algumas vezes teve que corrigir os erros ali, o Senhor cumpriu a sua promessa e eles alcançaram a terra prometida. Ele sempre cumpre o que Ele promete, então nada foge do controle dele, e Deus não é um Deus de mentira, Ele não prometeu algo que Ele não cumpriria, Ele não é filho do homem para que Ele minta. Então, o que o Senhor promete, isso sempre irá se cumprir na nossa vida. Bom, a gente então passa para o nosso terceiro tópico, como eu disse, é algo bem resumido. Se você quiser, pode aprofundar aí na leitura dessa lição. Você vai ver que eu estou aqui abordando todos os tópicos de maneira resumida, em síntese, mas todos os tópicos foram abordados. Chegando então aqui no nosso terceiro tópico, nós falamos um pouco sobre os antecedentes históricos, Bom, o deserto chegou ao fim. O povo já não estava mais no deserto, o povo consegue vislumbrar ali a terra prometida, consegue conquistar, consegue demarcar território ali, dividir em tribos, e esse tempo era um tempo totalmente diferente, era um novo tempo que o povo estava vivendo ali. Já não era mais um tempo de estar no deserto, não era um tempo onde havia uma nuvem, uma coluna de fogo, não era um tempo onde que havia o maná cotidiano, nem a água que iria jorrar da água, não. Eles agora iriam morar num local simples, com casas bem construídas, mas também ali com não tanto conforto, que eles iriam comer do que a terra produzisse, os frutos daquela terra ali, e que eles beberiam águas dos rios e dos mananciais. Os milagres que foram experimentados ali no deserto, as grandes maravilhas que o Senhor operou ali, continuaria acontecendo, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, mas não com toda aquela intensidade, com toda aquela necessidade que se havia de fazer, de produzir grandes milagres ali. Iriam acontecer os milagres, mas não na mesma proporção que estava acontecendo enquanto o povo estava no deserto, então tinha um cuidado maior de Deus. Não quero dizer aqui que Deus os abandonou de maneira alguma, Deus sempre continuou com eles, mas agora tinha coisas que eles poderiam conquistar por eles mesmos. O alimento não precisaria que Deus enviasse um maná do céu. Eles poderiam produzir ali os alimentos da própria terra e se alimentar dela. Então era algo que Deus iria continuar com eles, iria produzir milagres, mas não de forma tão frequente, seria algo mais esporádico. Mas Deus estava, sobretudo, dando a eles ali uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha a promessa de Deus, era a terra prometida, era aquilo que Deus tinha reservado para eles ali após a escravidão. Então Deus estava
fornecendo a eles todo o conforto necessário ali, bastaria apenas somente eles produzirem aquilo ali, cuidarem do que Deus estava entregando nas mãos deles ali, mais que a grande vitória eles já teriam alcançado, que era chegar ali até a terra prometida. Bom, e então Moisés ele faz as suas últimas palavras ali antes do povo entrar na terra prometida. Com findado esse período que o povo estava no deserto, eles ali estão na fronteira com a terra prometida. E pela orientação do próprio Deus, Moisés ele vai fazer uma reunião ali com todas as pessoas. E o que ele vai fazer ali? Ele vai orientar aquelas pessoas sobre o que elas deveriam ou não fazer e vai relembrar todos os mandamentos do Senhor. Por que ele fez isso? Para que o povo não se esquecesse que era o próprio Deus que estava fornecendo tudo aquilo ali para eles. É muito comum que no nosso momento de angústia, no nosso momento de tristeza, nós lembramos muito de Deus. Nós estamos ali sempre buscando dele, querendo estar próximo dele, mas muitas vezes, quando a bonança chega na nossa vida, nós nos esquecemos dele, nós nos afastamos dele. E isso então não pode acontecer. E Moisés teve um cuidado e sabia que isso poderia vir a acontecer. Então ele reúne ali todo o povo, faz uma reunião com eles e então relembra os mandamentos de Deus, relembra que eles iriam entrar na terra prometida e que eles deveriam continuar confiando no Deus que preparou tudo aquilo ali para eles, servindo a eles ali. E relembrando desse comprometimento do povo com Deus, que Deus não haveria fechado as portas para eles, mas que o povo deveria relembrar que Ele é o Senhor, que Ele é que conduziu tudo aquilo ali para que o povo chegasse até a terra prometida ali e pudesse usufruir de tudo que estava preparado. É assim também com a nossa vida. Nós aqui, enquanto estamos nesse mundo, nós devemos sempre ser relembrados dos mandamentos de Deus, até que nós chegamos ali até o céu, onde está tudo preparado para nós, onde já foi prometido ali que nós teremos várias coisas inéditas que nunca foram vistas por ninguém, que nós não conseguimos nem imaginar, de tudo aquilo que existe reservado para nós ali desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo já estava tudo reservado ali para nós. Então não somos diferentes do povo hebreu, não. Assim como o povo assim como foi necessário para aquele povo, que eles pudessem relembrar dos mandamentos de Deus, relembrar ali da necessidade de voltar embora estivesse agora num tempo de bonança, voltar a sua atenção para Deus e reconhecer que foi Ele que está proporcionando tudo aquilo ali. Nós também somos necessitados de passar por esse processo. E era ali um novo tempo, como eu já disse, algo bem diferente ali para aqueles irmãos, e eles estavam ali passando um momento totalmente diferente, porque o deserto havia chegado ao fim. Era um tempo então das novas expectativas, um tempo de fé, um tempo de alegria, de ânimos renovados ali. E era algo muito diferente do que Deus do que eles haviam passado ali no deserto, e agora podendo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Então, após enfrentar vários obstáculos, agora eles poderiam entrar na terra prometida e ver tudo ali que o próprio Deus tinha preparado para eles. Então, a expectativa de que algo grandioso da parte de Deus iria acontecer ali foi comprovada. Deus os guiou com mão forte, os protegeu, os guardou, estava tendo um cuidado enorme ali com o povo ali, mesmo às vezes o povo desobedecendo, o povo fazendo algo que não lhe agradava, o Senhor sempre cuidou daquele povo. O Senhor sempre velou pela promessa, pelo cumprimento da sua promessa de que o povo iria chegar ali até a terra prometida, e assim ele fez.
E algo que agradou o Senhor ali foi que o povo tinha fé de que iria alcançar a terra prometida. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E foi através então da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, que ele então pôde realizar, de acordo com a fé daquele povo ali, grandes milagres no meio de todo o povo, para que os seus feitos pudessem ser conhecidos, não somente para aquele povo ali que estava vivendo, mas até hoje. Nós hoje estamos aprendendo, nós estamos relembrando de tudo aquilo que foi feito por Deus para aquele povo ali, e o nosso Deus não mudou. Ele continua fiel, ele continua o mesmo Deus que zela pelo bem do seu povo. Então aqui nós finalizamos essa primeira lição desse trimestre. Nós esperamos que em breve nós possamos estar pessoalmente juntos estudando mais um pouco da palavra do Senhor, mas se nós ainda não pudermos, continuaremos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu convido você mais uma vez a fazer a leitura da lição, que se encontra disponível fisicamente, se você já recebeu a sua lição, mas se ainda não conseguiu receber, virtualmente você consegue também encontrar ela na internet de forma completa e de forma gratuita. Encerro aqui relembrando um versículo para esse momento em especial que nós estamos passando, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa de Deus que, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós nos arrependemos de tudo aquilo ali que nós fazemos, as coisas que não o agradam, e voltarmos para Cristo, nos humilharmos, clamarmos a Ele, Ele virá e sarará a nossa terra. Que você tire um tempo para orar pelo Brasil, pelas nações, para que o Senhor possa sarar todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo, sobre essa pandemia que está instaurada, e assim que a vontade dele seja cumprida, a permissão dele aconteça, porém que ele possa nos proteger, que ele possa nos livrar e que brevemente esse momento possa chegar ao fim. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, que o Senhor proteja você e toda a sua família. E permitindo o Senhor, em breve nós estaremos passando então para a nossa segunda lição. Aproveita você que está de quarentena para poder te relembrar, e mesmo você que não está, algo bem rápido, as nossas lições sempre, até em formato digital, que é disponível, que você consegue acessar, sempre vê uma agenda de leitura bíblica durante a semana. Cada dia da semana tem um versículo ou dois, um textinho bem pequeno ali, para que você possa estar interagindo com a próxima aula e com a aula anterior. Então, convido você a seguir essa agenda e todos os dias ler esse versículo, e assim estar mais próximo do nosso conteúdo, estar por dentro também, mais próximo e em comunhão com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês.